E aí, galera ligada no canal da Rádio Prorrogação no YouTube, estamos chegando com mais um vídeo. Eu sou o João Moreira e a partir de agora eu vou escalar o meu São Paulo do século XXI, né? Já gravei aí o vídeo falando do Corinthians do século, do Palmeiras e agora é a vez do Tricolor Paulista também do século XXI. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, dê o seu like também no vídeo, comente. E também tem aí na descrição do vídeo o nosso grupo de WhatsApp, que você também pode participar e está aberto também para conversas, para sugestões, enfim, para a gente falar de futebol em geral, sobre ideias que você tenha para o canal. Está aberto também lá, você pode utilizar o link que está aí na descrição e entrar também no nosso grupo do WhatsApp, também a gente vai divulgar lá todos os nossos conteúdos, tá bom? Mas vamos ao que interessa, né? Já escalei, como eu disse aqui, o Corinthians e o Palmeiras do século. É a vez do São Paulo. E eu confesso a vocês que foi muito difícil, porque o São Paulo foi um time muito vencedor no século, né? Ganhou grandes títulos aí nesse século, Libertadores, Mundial, 3 brasileiros, tricampeão brasileiro, então muitos jogadores se destacaram. Então com certeza muita gente boa vai ficar de fora aqui também. Eu quero que você comente aí quem que você acha que deveria estar nessa lista e ficou de fora aí, você pode comentar também, que vai ser muito legal sempre a sua participação. Mas começando a escalar esse time, acho que ninguém vai discutir comigo, ninguém vai discordar dessa, né? Rogério Ceni. Rogério Ceni é o goleiro que pode ser considerado inclusive o maior ídolo da história do São Paulo, então não poderia ficar fora dessa seleção do século, né? O Rogério, que tem aí muitos recordes na sua carreira, dentre eles aí o fato de ter sido titular do gol do São Paulo durante 25 anos, né? De 97 até 2015, o Rogério foi titular no gol do São Paulo. Ele tem 1.237 jogos com a camisa do São Paulo. É o maior goleiro artilheiro da história, né? O Rogério Ceni, além de defender muito bem, também fazia gols de falta, de pênalti, enfim. E o jogador que mais foi capitão, 982 jogos sendo capitão do São Paulo, e o que mais ganhou jogos por um só clube. Ele ganhou mais de 601 vezes com a camisa do São Paulo, o Rogério Ceni. Então dispensa aí maiores comentários, dispensa apresentações. Rogério Ceni com certeza é o maior goleiro do século e que sabe da história, né, do São Paulo. O Rogério Ceni, para muitos, é o maior da história. Tem o Zete também ali que no século passado foi um grande goleiro da história do São Paulo, mas neste século, sem dúvida, o Rogério Ceni entra na minha seleção como goleiro deste time do século aí. Na lateral direita, Cicinho. Escalei o Cicinho como lateral direito dessa seleção, desse time. O Cicinho que jogou no São Paulo de 2004 até 2006 e depois retornou em 2010, né? Em 2010 já sem muito brilho, né? Foi um empréstimo curto aí de apenas 6 meses. Mas lá em 2004 até 2006 ele ganhou muita coisa no São Paulo. Ele foi convocado para a seleção enquanto defendia o São Paulo, né? Ganhou essa oportunidade. Ele tem 129 jogos e 18 gols marcados pelo São Paulo. O Cicinho é o meu lateral dessa seleção, desse time do São Paulo do século XXI. Pra a gente continuar escalando a zaga, Diego Lugano. O uruguaio Lugano, sim, também entra na minha seleção, entra na minha lista o Lugano. O Lugano que tem aí pelo São Paulo, jogou no São Paulo de 2003 a 2006 e também de 2016 a 2017. Essa última passagem foi só para encerrar a carreira, mais como uma homenagem. Mas naquela primeira passagem ele foi muito bem, né? Ele tem no total 213 jogos e 13 gols com a camisa do São Paulo. Aí você vai me perguntar, mas tecnicamente o Lugano é um grande zagueiro? Olha, claro que a técnica nunca foi o principal fator do Lugano. Ele é um jogador que é um zagueiro mais marcado pela raça e pela identificação que ele teve com a camisa do São Paulo, né? Um jogador que é um uruguaio, né? Tem a raça típica dos uruguaios. E com a camisa do São Paulo ele ficou muito identificado, muito rapidamente, caiu nos gostos da torcida. Então é um ídolo da torcida, então tem que entrar na minha lista. O Lugano, que hoje faz parte da diretoria do São Paulo aí. Lugano também entra na minha lista. Pra gente completar a zaga, Miranda. Miranda também entra nessa lista. Aí já é diferente, né? Já é um zagueiro totalmente diferente do Lugano. Um zagueiro técnico, um zagueiro que sabia sair jogando com a bola, tinha bom passe. Um zagueiro dificilmente sujava o calção, né? Fazendo português, claro. Dificilmente dava um carrinho. Fazia pouquíssimas faltas. Um zagueiro elegante, né? Disputou a Copa do Mundo recentemente como titular. Então, o Miranda foi um dos grandes zagueiros deste século com a camisa do São Paulo. Ele jogou no São Paulo de 2006 a 2011. Tem 260 jogos e 10 gols marcados com a camisa do São Paulo. O Miranda, que ganhou aí 3 campeonatos brasileiros, né? Tricampeão brasileiro pelo São Paulo, 2006, 2007 e 2008. Para completar a defesa, Júnior, lateral esquerdo, Júnior, experiente, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, foi muito bem no Palmeiras, mas foi muito bem também no São Paulo. O Júnior, lateral esquerdo, tem aí
pelo São Paulo o título campeão paulista de 2005, também o Mundial de Clubes pelo São Paulo em 2005 e também a Libertadores também em 2005, além, é claro, do tricampeonato brasileiro 2006, 2007, 2008. O Júnior também entra nessa minha seleção do século aí do São Paulo. Pra gente abrir o meio campo, Mineiro. Mineiro, que foi autor do gol do título mundial de 2005 do São Paulo, um grandíssimo volante, fez uma dupla ali espetacular com o Josué. Mineiro também tem que entrar nessa lista, tem que entrar nesse time. O Mineiro, que tem aí pelo São Paulo, ele jogou de 2005 até 2007, tem 136 jogos e 7 gols com a camisa do São Paulo, dentre eles o mais importante, é claro, o gol do título mundial. O Mineiro fez aquele gol também. Ele é campeão paulista, Libertadores e Mundial pelo São Paulo e campeão brasileiro também de 2006. Mineiro fez história no São Paulo, volante mineiro. Ao lado do Mineiro não poderia ser diferente, né? Uma dupla aí quase que infalível do São Paulo. É difícil a gente conseguir dimensionar como seria um sem o outro, né? Sempre os dois se completaram muito, Mineiro e Josué. Então Josué também faz parte da minha seleção com a camisa do São Paulo, campeão paulista, Libertadores e Mundial de 2005, campeão brasileiro 2006 e 2007 com a camisa do São Paulo, o Josué. Ele fez aí 158 jogos e 7 gols no São Paulo, o Josué. Ainda no meio campo, eu vou colocar também o Hernanes. O Hernanes que tem aí 3 passagens pelo São Paulo, inclusive essa atualmente, né, que está no São Paulo atualmente. O Hernanes, que é um jogador que foi revelado, né, apareceu para o mundo com a camisa do São Paulo, de 2005 a 2010 ele defendeu o São Paulo, voltou por empréstimo em 2017 e foi muito importante na campanha que o São Paulo conseguiu escapar do rebaixamento. Depois que o Hernanes chegou, o Hernanes foi muito importante. O São Paulo deve muito ao Hernanes não ter caído aquele ano. Então, por todos esses aspectos, o Hernanes também está na seleção, é claro, além dessa passagem de 2017, a passagem anterior também, com títulos, né? O Hernanes é bicampeão brasileiro pelo São Paulo, 2007 e 2008. Também estava no elenco lá em 2005, mas não jogou muito pouco na Libertadores e no Mundial pelo São Paulo, o Hernanes. Para completar no meio campo, Kaká. O Kaká, que é um jogador que jogou pouco pelo São Paulo, podemos dizer assim, né? O Kaká foi rapidamente para a Europa, né? Foi revelado lá em 2001 e já foi campeão do Rio São Paulo em 2001 pelo São Paulo. Primeiro título do São Paulo no século. O Kaká participou de maneira assim fundamental. Entrou durante o jogo lá contra o Botafogo e acabou ali com aquela final. Fez ali a festa da torcida do São Paulo no Morumbi. Então o Kaká é muito ídolo da torcida do São Paulo, apesar de poucos títulos, muito ídolo mesmo. Basta a gente pensar aí que o retorno do Kaká ao São Paulo foi muito comemorado, né? Muita festa no Morumbi em sua reestreia. O Kaká voltou em 2014 para jogar aí alguns jogos com a camisa do São Paulo. Jogou um ano com a camisa do São Paulo em 2014 e foi muito bem. O Kaká tem 2 títulos pelo São Paulo, o Torneio Rio São Paulo 2001 e o Super Campeonato Paulista 2002 também, o Kaká com a camisa do São Paulo. No ataque, mais uma dúvida, né? Muito difícil também escalar o ataque do São Paulo, mas eu escalo o Dagoberto. O Dagoberto também fez história no São Paulo, jogou no São Paulo de 2007 a 2011, 241 jogos, 61 gols do Dagoberto. O jogador conquistou também aí 2 campeonatos brasileiros, né? 2007 e 2008. O Dagoberto foi muito bem no São Paulo também, camisa 25 do São Paulo, né? O Dagoberto jogou sempre com a 25, então também entra na minha seleção o Dagoberto. E aí ficou, acho que a principal dúvida da seleção, né? França ou Luiz Fabiano? Eu optei pelo Luiz Fabiano, por quê? Porque o Luiz Fabiano é o artilheiro do século do São Paulo, né? O artilheiro, o cara que fez mais gols no século com a camisa do São Paulo, 347 jogos, 212 gols do Luiz Fabiano com a camisa do São Paulo. Ele jogou no São Paulo em 2001, emprestado aí pelo Rennes da França, pelo Rennes, né? Foi emprestado para o São Paulo. Depois ele voltou de 2002 a 2004 e de 2011 a 2015 também. Então essas 3 passagens, 347 jogos, 211 gols, é o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo. E o artilheiro do século do São Paulo, neste século aí, o Luiz Fabiano realmente é o maior artilheiro da história do São Paulo, então não poderia ficar de fora. Menções bem honrosas para o França também, que jogou aí neste século com a camisa do São Paulo, lá no comecinho do século, ele saiu logo, mas ele foi muito bem também o França, mas eu escalo o Luiz Fabiano. E para completar a seleção, o treinador é o Muricy Ramalho. Muricy dispensa também maiores comentários, né? O Muricy comandou São Paulo de 2006 a 2009 e depois voltou em 2013 e ficou até 2015. O Muricy também tinha comandado São Paulo antes lá como interino, né? Auxiliar do Tele Santana, mas foi nesse século realmente que ele marcou a época como treinador do São Paulo. Muricy Ramalho, campeão brasileiro 3 vezes, 2006, 2007, 2008,
e também salvou o São Paulo do rebaixamento, né? Em 2013 ele voltou para salvar o São Paulo do rebaixamento, conseguiu salvar em 2013 e depois ele conseguiu ainda um vice-campeonato brasileiro em 2014. O Muricy tem muita história, comandou o São Paulo em 366 partidas. O Muricy, que hoje é comentarista, também faz parte do meu São Paulo do século XXI. E aí, gostou da seleção? Você trocaria alguém? Você não gostou? Pode comentar no vídeo aí, deixe seu comentário, dê o seu like no vídeo também, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, nos ajude aí, ajude o canal a crescer. Quanto mais você se inscrever, quanto mais você dá o seu like, o canal cresce mais e mais conteúdos serão publicados aqui, tá bom? Não deixe também de participar do nosso grupo do WhatsApp, que tá aí na descrição do vídeo. É só clicar no link, você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e não vai perder nenhuma novidade. Valeu? Esse foi o São Paulo do século XXI. A gente volta aí numa próxima oportunidade com mais vídeos. Acompanhe o nosso canal que tá muito legal. Valeu? Rádio Prorrogação, a informação além do óbvio. Tchau, tchau.